Rita Mendonça não estava apenas em um evento beneficente. Ela estava em seu campo de batalha particular. Dona da agência de publicidade Estrela Dourada, seu império foi construído sobre uma base de ferro forjada em desconfiança e elitismo. Para Rita, o sucesso era medido pelo volume das joias e pela distância que ela conseguia manter das pessoas comuns. E naquela noite, ela usava sua superioridade como a mais cintilante e impenetrável das armaduras. Seus sapatos, salto-agulha de uma grife italiana absurdamente cara, tocavam o mármore polido do saguão não com passos, mas com declarações de poder. Cada movimento dela era coreografado para exalar confiança absoluta, mas no fundo era um ensaio desesperado de autodefesa contra o mundo que ela temia atrair. Seus olhos, pintados com a precisão de um artista, não admiravam a decoração impecável. Eles auditavam o evento, buscando falhas, procurando evidências de que o protocolo social estava sendo quebrado, pois qualquer quebra de protocolo era, para ela, uma ameaça direta à sua posição. Ao seu lado, Mônica Ferreira tentava acompanhar o ritmo acelerado e implacável de Rita. Mônica era sua amiga por conveniência, uma socialite de segunda linha que se beneficiava do brilho emprestado de Rita. Rita, querida, Mônica sibilou com seu sorriso plástico. Que evento maravilhoso! O salão está deslumbrante. Parece que toda a nossa turma veio mesmo. Rita parou abruptamente, ajustando uma pulseira de diamantes que parecia pesar uma tonelada em seu pulso fino, um gesto que era, na verdade, uma pausa dramática. Obviamente, Mônica, ela respondeu com a voz ligeiramente mais alta do que o necessário, garantindo que os convidados próximos pudessem ouvir. Eventos como este são obrigatórios para quem tem posição social, mas confesso que sempre me preocupo com a qualidade dos convidados. O dinheiro compra roupas caras, mas não compra classe, você sabe. A frase era um dardo direcionado a qualquer um que pudesse estar por perto e que ela considerasse um novo rico, ou pior ainda, um intruso. Sua filosofia era simples. A exclusividade era o oxigênio da elite e a filtragem social, sua responsabilidade pessoal. Enquanto taças de champanhe circulavam, carregadas por garçons profissionais, impecáveis e invisíveis, como Rita preferia que fossem, a tranquilidade de Rita foi quebrada por uma anomalia irritante. Perto de uma mesa de doces finos, ela notou uma movimentação que lhe causou um imediato e profundo desconforto. Era uma mulher de meia-idade, vestida de forma simples, mas imaculadamente limpa. Suas roupas eram discretas, sem logotipos, sem o brilho do luxo, o oposto polar da ostentação ambiente. Ela caminhava com uma bandeja, mas não era champanhe ou coquetel. Eram apenas copos d'água, água. Num evento onde o vinho borbulhava em taças de cristal bacará, a água era uma ofensa, um símbolo de simplicidade que não combinava com o cenário. Pior, a mulher, diferente dos garçons treinados para a invisibilidade, não parecia um funcionário. Ela parecia à vontade. Seus gestos eram gentis, seu sorriso genuíno, e ela fazia contato visual com os convidados, perguntando se desejavam água fresca, numa cortesia que, para Rita, era pura invasão. Que falta de classe! Rita sussurrou para Mônica, seus olhos estreitados de desaprovação, como se estivesse diante de uma obra de arte vandalizada. Ela gesticulou com um movimento mínimo da mão, indicando a mulher. Misturar funcionários com convidados dessa forma. Não é por ser um evento beneficente que o padrão deve cair tanto. Alguém deveria ensinar protocolo social para esta gente. É por isso que pago meus convites em valores exorbitantes, Mônica, para garantir que o ambiente seja seleto. Ela via a mulher como uma mancha em sua tela perfeita de elite. A mulher cuja presença irradiava uma serenidade que contrastava com a tensão de Rita se aproximava lentamente, oferecendo água fresca. Seus cabelos estavam presos com simplicidade em um coque firme. Ela usava sapatos práticos, confortáveis, um contraste gritante com os saltos glamurosos e dolorosos que a maioria das mulheres usava. Para Rita, era a prova final. Roupas baratas, acessórios inexistentes, postura demasiadamente humilde, ela pensou, sentindo um arrepio de repulsa. Era exatamente o tipo de pessoa que, em sua visão distorcida, não pertencia àquele ambiente e deveria ser mantida a uma distância segura, no seu devido lugar. Boa noite, senhoras, a mulher disse com uma voz suave, mas firme,
ao chegar à mesa de Rita. Gostariam de um pouco de água? O momento de confronto estava instalado. Rita a examinou de cima a baixo, demoradamente, permitindo que seu desprezo fosse visível. Ela deliberadamente evitou a bandeja e focou os olhos na mulher, como um predador avaliando uma presa insignificante. Não, obrigada, Rita respondeu, a voz seca e cortante como vidro quebrado. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, diminuindo o espaço pessoal entre elas, num ato de intimidação fria. E sendo bem franca, acho bastante inadequado ter funcionários circulando entre os convidados dessa maneira. Existe um protocolo a ser seguido. A área de serviço deve permanecer na área de serviço. Isso não é uma festa de bairro. A mulher manteve o sorriso, mas Rita notou uma leve hesitação em seus olhos, um vislumbre fugaz de mágoa que para Rita foi um pequeno e delicioso triunfo. Peço desculpa se cause algum constrangimento, a mulher respondeu, com uma calma que irritou Rita profundamente. Minha intenção era apenas garantir o conforto de todos. Sei que pode fazer calor no salão. Conforto? Rita soltou uma risada alta, forçada, que ecoou na conversa ambiente e atraiu olhares curiosos das mesas próximas. Era o que ela queria, uma audiência. Ela sentiu a adrenalina da superioridade correndo em suas veias. Sabe o que realmente me deixaria confortável? Pessoas como você entendendo claramente qual é o seu lugar aqui. Não viemos a um evento beneficente para sermos incomodados. Paguei uma fortuna pelo meu convite para apoiar a causa, não para ter a noite estragada por falta de organização. O constrangimento foi instantâneo e palpável. Conversas pararam abruptamente. Rostos se voltaram. Um silêncio tenso, pesado como chumbo, instalou-se naquela parte do salão. Mônica tentou intervir com um toque discreto no braço de Rita. Rita, talvez não seja necessário... Claro que é necessário, Mônica. Rita a interrompeu, agora completamente envolvida por sua própria indignação performática. Ela elevou o tom propositalmente, transformando o diálogo em um discurso para a plateia crescente. Alguém aqui precisa ter a coragem de falar a verdade. Esta pessoa está causando desconforto. É uma falta de respeito com todos nós que investimos tempo e dinheiro para estar aqui. A mulher respirou fundo, baixando a cabeça por um instante. Ela estava ferida, mas quando a ergueu novamente, seus olhos mantinham uma dignidade inabalável, uma serenidade que começou a desconcertar Rita, que esperava lágrimas ou submissão imediata. Senhora, se me permitir explicar a situação... Ela tentou mais uma vez, sua voz suave, mas firme. Eu não permito absolutamente nada. Rita explodiu, sentindo-se a heroína da ordem social. Ela gesticulou dramaticamente para a audiência crescente. Que tipo de estratégia desesperada é essa? Tentar se infiltrar em eventos da alta sociedade, fingindo trabalhar aqui? Vejam até onde algumas pessoas são capazes de ir. Segurança. Onde está a segurança deste hotel? Temos uma situação aqui que precisa ser resolvida imediatamente. A humilhação era pública, cruel e transmitida com a certeza absoluta de quem acredita estar do lado certo da moral e da razão. Neste exato momento de tensão máxima, Roberto Silva, o organizador do evento e diretor da Fundação Esperança, surgiu da multidão. Ele corria, o rosto pálido e banhado em suor frio, com uma expressão de pânico absoluto estampada em seu rosto. Ele tinha visto tudo e chegava desesperado para tentar conter o desastre inevitável. Rita, pelo amor de Deus, pare com isso! Ele gritou, abrindo o caminho entre os espectadores que formavam um círculo ao redor da cena. Roberto, que alívio! Rita exclamou triunfante. Finalmente alguém responsável aparece. Esta mulher conseguiu se infiltrar no seu evento. Ela precisa ser retirada daqui neste exato momento. Roberto olhou para a mulher, humilhada em público, com uma mistura de horror e desespero. Suas mãos tremiam visivelmente. Ele se virou para Rita, a voz falhando. Rita, você não compreende a situação? É óbvio que compreendo, Roberto. Esta é uma intrusa e exijo que seja removida. Rita se apoiou em sua autoridade e no volume de sua voz. Rita, por todos os santos, escute o que estou tentando dizer. Roberto implorou, suor escorrendo por sua testa. Ele apontou para a mulher vestida de forma simples. Esta é Conceição Bernardes. O nome ecoou pelo círculo de espectadores. Rita permaneceu confusa. O nome não ressoava com sua lista mental de magnatas ou socialites. E daí?
Nunca ouvi falar de nenhuma Conceição, ela respondeu com desdém, balançando a cabeça, impaciente com a inércia. O nome não significa nada para mim, Roberto. Retire-a. Roberto fechou os olhos por um instante, como se estivesse recebendo um golpe físico, e repetiu, agora com a voz tremendo descontroladamente, garantindo que cada palavra chegasse aos ouvidos de Rita e da multidão. Conceição Bernardes, proprietária do Hotel Metropolitano e presidente e fundadora da Fundação Esperança. Ela é a anfitriã desta noite. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor, tão pesado que parecia prestes a quebrar o vidro do lustre cristal. Rita sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus sapatos de grife. Seu coração disparou. O mundo inteiro pareceu girar em câmera lenta. Ela olhou novamente para a mulher que atacara com tanta crueldade e, de repente, os detalhes que ela ignorara, a postura naturalmente elegante, o olhar sereno e profundamente inteligente, a forma respeitosa como o próprio Roberto e outros funcionários se dirigiam a ela, começaram a emergir e se encaixar num quadro terrível. Isso é completamente impossível, Rita gaguejou, sentindo suas pernas fraquejarem perigosamente. A armadura dourada estava se desintegrando. Senhora Rita, Conceição falou pela primeira vez, dirigindo-se diretamente a ela, sua voz mantendo a mesma suavidade de antes, mas com uma autoridade que superava qualquer grito. Eu estava circulando entre os convidados porque essa é minha tradição pessoal há muitos anos. Faço questão de conhecer pessoalmente cada pessoa generosa que se disponha a apoiar nossa causa beneficente. Rita percebeu com um horror crescente e paralisante que várias pessoas estavam discretamente gravando a cena com seus celulares. A humilhação devastadora que ela tentara impor à Conceição agora se voltava contra ela com uma força multiplicada e transmitida. Ela havia, com as próprias mãos, garantido a sua queda social. A sua nêmesis não era uma pessoa de fora, mas o resultado inevitável de sua própria ubris. Conceição, a anfitriã, permaneceu de pé com uma dignidade que tornava o desespero de Rita ainda mais agonizante de assistir. Sua voz, doce e controlada, era um veneno moral para a CEO arrogante. Trabalhei durante anos como doméstica para conseguir economizar e comprar este hotel, Conceição declarou, mantendo um contato visual firme e triste com Rita. Comecei minha jornada limpando quartos e servindo mesas. Nunca me esqueci de onde vim e, por isso, faço questão de tratar cada pessoa com dignidade e respeito. Não existe lugar definido por roupas ou status social neste hotel, senhora Rita. Cada palavra da magnata atingia Rita como uma punhalada emocional. Ela havia atacado de forma cruel e pública os valores fundamentais que Conceição representava: humildade genuína, trabalho honesto e compaixão pelos outros. Eu realmente não sabia, Rita conseguiu murmurar. O poder da voz que outrora era sua arma havia desaparecido completamente, substituído por um sussurro fraco e patético. Lágrimas de desespero, não de arrependimento profundo, começavam a se formar em seus olhos. Não sabia por que escolheu não saber, Conceição respondeu com uma tristeza profunda na voz. O julgamento vindo não como raiva, mas como uma constatação dolorosa da natureza humana. Julgou exclusivamente pelas minhas roupas simples, pela minha aparência modesta, sem se dar ao trabalho de conhecer minha história ou meu coração. Isso me entristece profundamente, porque eventos como este existem justamente para unir pessoas em prol de causas maiores que nós mesmos. Nesse momento crucial, Antônio Bernardes, filho de Conceição e vice-presidente executivo da rede de hotéis, se aproximou rapidamente do grupo. Mãe, está tudo bem? O que aconteceu aqui? Ele perguntou com preocupação evidente, tocando o braço de Conceição protetoramente. A presença do filho intensificou o horror de Rita. Não apenas humilhara brutalmente a proprietária do hotel, mas fizera isso na frente de sua família, transformando um momento privado de caridade em um espetáculo público de crueldade. Então, como se a situação pudesse piorar, uma voz feminina cortou o ar como uma lâmina de aço. Pequeno desentendimento, Roberto. Uma voz feminina cortou a explicação como uma lâmina. Era Patrícia Nogueira, reconhecida jornalista social e colunista do principal jornal da cidade. Eu gravei absolutamente tudo.
Essa foi uma das demonstrações mais cruéis de preconceito de classe que já presenciei em décadas cobrindo a sociedade. Rita sentiu o mundo escurecer. Patrícia era famosa por suas colunas sociais devastadoras. Sua caneta era capaz de destruir reputações construídas ao longo de décadas. Por favor, eu imploro. Rita conseguiu articular desesperadamente, avançando um passo. Não publique nada sobre isso. Foi um erro terrível, um mal-entendido catastrófico. Foi muito mais profundo que um simples erro. Patrícia respondeu com frieza cortante, o celular ainda firmemente na mão. Foi uma revelação cristalina do seu verdadeiro caráter e dos seus valores mais íntimos. Conceição levantou a mão delicadamente, pedindo silêncio respeitoso a todos. A magnanimidade da mulher que Rita havia atacado era o golpe final. Patrícia, por favor, considere com carinho. Todos nós, seres humanos, merecemos oportunidades de aprender, crescer e nos tornar pessoas melhores. A tentativa generosa de Conceição de protegê-la das consequências devastadoras de suas próprias ações tornou tudo insuportavelmente doloroso. Senhora Rita, Conceição se dirigiu a ela uma última vez. Espero sinceramente que esta noite lhe ensine algo valioso e duradouro sobre os perigos dos julgamentos precipitados. Pessoas são invariavelmente muito mais complexas e valiosas do que aparentam superficialmente ser. Rita assistiu completamente paralisada, enquanto Conceição se afastava com dignidade inabalável, seguida respeitosamente por seu filho e por Roberto. O grupo de espectadores começou a se dispersar lentamente, mas os olhares de julgamento severo e os sussurros condenatórios continuavam ecoando. Mônica se aproximou com uma expressão de profundo constrangimento. Rita, eu realmente preciso ir embora agora. O que aconteceu aqui foi absolutamente inaceitável e imperdoável. Uma por uma, as pessoas que Rita considerava suas amigas mais próximas se afastaram deliberadamente, deixando-a completamente sozinha no meio do salão luxuoso, que agora parecia hostil, frio e acusatório. Rita compreendeu com clareza devastadora. Sua vida social acabara de desmoronar. A manhã seguinte, o desmoronamento. Rita acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha e opressiva. O smartphone ao lado da cama mostrava dezenas de mensagens não lidas. Com mãos trêmulas, ela abriu uma por uma. Vídeos da humilhação que infligira a Conceição estavam se espalhando pelas redes sociais como fogo em mata seca. Os comentários eram devastadores, chamando-a de arrogante, preconceituosa e cruel. Como alguém pode ser tão desumana? Lia um comentário com milhares de curtidas. Essa mulher é um exemplo de tudo que está errado com nossa sociedade. O telefone tocou. Era Joaquim Santana, seu maior cliente na agência Estrela Dourada. A voz dele estava fria como gelo. Rita, acabei de ver os vídeos que estão circulando. Isso é real? Você realmente tratou Conceição Bernardes daquela forma? Joaquim, por favor, deixe-me explicar. Rita implorou, sentindo a voz falhar. Foi um mal-entendido terrível. Eu não sabia quem ela era. Isso torna tudo bem? O fato de você não saber quem ela era justifica a crueldade? Joaquim a interrompeu com um tom de repulsa. Rita, nossa empresa não pode se associar a esse tipo de comportamento. Estou cancelando o nosso contrato imediatamente. A ligação foi encerrada abruptamente. Joaquim representava 40% da receita de sua agência. Uma após outra, as ligações continuaram. Clientes cancelando, fornecedores questionando parcerias, até mesmo funcionários de sua própria agência ligando para pedir demissão. Em questão de horas, Rita viu seu império profissional desmoronar como um castelo de cartas. Marina, sua assistente há 5 anos, chegou ao escritório com os olhos vermelhos. Marina, que bom que você veio. Rita disse com alívio desesperado. Preciso da sua ajuda para controlar essa situação. Talvez possamos fazer uma campanha de reparação de imagem. Desculpe, Rita. Marina a interrompeu, estendendo uma carta. Estou pedindo demissão. Eu não consigo mais trabalhar para alguém que faz o que você fez. Marina, você não entende. Foi um erro. Eu posso mudar, posso me redimir. Rita se levantou, tentando segurar o braço da assistente. 5 anos, Rita. Em todo esse tempo, eu vi como você tratava pessoas que considerava inferiores. Funcionários da limpeza, entregadores, garçons. Ontem não foi um erro. Foi quem você realmente é. E eu não quero fazer parte disso.
As palavras de Marina ecoaram no escritório vazio após sua saída. Rita se sentou em sua cadeira executiva, rodeada pelo luxo que tanto valorizara, sentindo-se completamente sozinha e perdida. A busca por respostas e a proposta inusitada. Dias se passaram em uma sequência torturante de consequências. A coluna social de Patrícia Nogueira havia saído no jornal com o título devastador: O verdadeiro rosto da elite, quando a arrogância revela o caráter. A agência estava à beira da falência. Rita se viu forçada a demitir a maioria dos funcionários e a vender equipamentos para pagar dívidas. Foi durante uma dessas tardes sombrias que Rita decidiu fazer algo que jamais imaginara: pesquisar sobre Conceição Bernardes. Talvez entender a mulher que atacara a ajudasse a compreender a magnitude de seu erro. O que descobriu a deixou ainda mais devastada. Conceição não era apenas uma empresária bem-sucedida, era uma verdadeira heroína social. Órfã desde criança, havia crescido em abrigos, trabalhado como doméstica desde a adolescência e lentamente economizado cada centavo. Rita leu com lágrimas nos olhos sobre como Conceição havia comprado o Hotel Metropolitano quando ele estava falido, salvando mais de 100 empregos, e como ela doava milhões para instituições de caridade. Como pude ser tão cega? Rita murmurou para si mesma. Como pude atacar alguém tão boa? Nesse momento de reflexão profunda, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, Rita Mendonça? Meu nome é Gabriel Oliveira. Sou jornalista investigativo e gostaria de conversar com você sobre o incidente no Hotel Metropolitano. Não tenho nada a declarar, Rita respondeu, o estômago afundando. Na verdade, acredito que tenha. Estou escrevendo uma matéria sobre segundas chances e redenção. Ouvi dizer que você está passando por um momento difícil. Difícil? Minha vida acabou. Perdi tudo. Empresa, amigos, reputação. E o pior é que mereço cada consequência. Rita confessou, surpresa com sua própria honestidade. É interessante você dizer isso. A maioria das pessoas em sua situação tenta se justificar ou culpar outros. Você parece genuinamente arrependida. Que tal conversarmos pessoalmente? Não prometo nada, mas talvez sua história possa inspirar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias atitudes. Rita concordou em encontrar Gabriel no dia seguinte. Ela não tinha mais nada a perder. O encontro aconteceu em uma pequena cafeteria no centro da cidade, longe dos lugares sofisticados que Rita costumava frequentar. Gabriel era um homem simples, mas com um olhar penetrante. Conte-me sobre aquela noite, ele pediu. Rita respirou fundo e começou a relatar os eventos, desta vez sem tentar se justificar. O que mais me machuca, ela disse, não são as consequências para minha vida, é lembrar da expressão no rosto dela. Conceição estava sendo generosa, tentando fazer com que todos se sentissem bem-vindos. E eu a ataquei exatamente por isso. Gabriel fez anotações. Por que você acha que reagiu daquela forma? Porque era uma pessoa horrível, Rita respondeu simplesmente. Passei tanto tempo construindo barreiras entre mim e pessoas que considerava inferiores que esqueci da humanidade básica. E agora? O que planeja fazer? Honestamente, não sei. Sei que quero mudar, que preciso mudar, mas não sei como reparar o que fiz. Já tentou falar com Conceição? Como posso? Depois do que fiz, qualquer coisa que eu disser parecerá falsa ou interesseira. Gabriel fechou seu caderno. Rita, posso lhe contar algo sobre Conceição que talvez você não saiba? O quê? Ela já passou por algo similar. Há muitos anos, quando estava começando no ramo hoteleiro, sofreu humilhações terríveis de pessoas da alta sociedade. Sei disso porque escrevi uma matéria sobre sua trajetória anos atrás. Pessoas como eu, Rita sussurrou. Exato, mas sabe qual foi a diferença? Conceição transformou essa dor em compaixão. Em vez de se tornar amarga, decidiu que nunca faria outra pessoa se sentir como ela se sentiu. E eu fiz exatamente o oposto, Rita murmurou. Usei minha posição para fazer outros se sentirem pequenos. Mas você ainda tem tempo de mudar essa narrativa, Gabriel sugeriu. A questão é, você está disposta a fazer o trabalho necessário? Que tipo de trabalho? Trabalho real. Não apenas pedir desculpas ou fazer doações para parecer bem. Trabalho de verdade, começando de baixo, entendendo como vivem as pessoas que você desprezava. Conceição foi doméstica antes de ser empresária,
Que tal você experimentar isso? Trabalhar como doméstica? Realmente entender o que significa estar do outro lado? A sugestão foi como um choque elétrico para Rita. Trabalhar como empregada. A ideia era quase inconcebível. Sei que parece extremo, Gabriel continuou. Mas se você realmente quer mudar, precisa entender o mundo através dos olhos das pessoas que julgou. Rita saiu da cafeteria com a cabeça girando. A ideia de Gabriel ecoava em sua mente. Naquela noite, ela tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou o telefone e ligou para uma agência de empregos domésticos. Boa noite, ela disse quando atenderam. Gostaria de me registrar como candidata a empregada doméstica. Posso perguntar sua experiência anterior? Nenhuma, Rita respondeu honestamente. Mas estou disposta a aprender. Entendido. Continuarei a narrativa, focando em um texto mais polido e fluido, sem subtítulos. A seguir, o bloco 3, Desenvolvimento 2, focado na experiência de Rita como doméstica e a ironia de seu novo ambiente de trabalho. Bloco 3, Desenvolvimento 2, a queda no inferno doméstico e a ironia do destino. Rita encarou o uniforme simples estendido sobre a cama de seu antigo quarto luxuoso, um santuário de mármore e seda que agora parecia um mausoléu de sua antiga vida. Durante 3 dias, ela tentara convencer a si mesma de que não precisava chegar a esse extremo, de que poderia encontrar outra saída, um empréstimo, uma consultoria discreta, qualquer coisa que a mantivesse longe da realidade do trabalho braçal. Mas a realidade era implacável. Sua conta bancária estava quase zerada. O apartamento seria tomado pelo banco em semanas e ela não tinha mais ninguém para quem pedir ajuda. Isso é ridículo, murmurou para si mesma pela 100ª vez. Eu construí um império. Sou formada em administração pela melhor universidade do país. Não posso estar realmente considerando trabalhar como isso. Contudo, o telefone havia tocado naquela manhã e a voz de Silvana, da agência de empregos domésticos, estava ansiosa. Rita, apareceu uma vaga urgente. A família Andrade precisa de alguém hoje mesmo. Pagam bem e são pessoas respeitáveis. Rita havia hesitado por longos segundos antes de aceitar. Não tinha escolha, mas ainda se recusava a admitir que sua vida chegara a esse ponto. O endereço a levou a um bairro de classe média alta, um universo tangencial, mas infinitamente distante dos condomínios de luxo onde costumava circular. A casa era bonita, bem cuidada, com um gramado aparado e cortinas simples, mas elegantes, infinitamente mais simples que qualquer lugar onde Rita já havia morado. Quando tocou a campainha, suas mãos tremiam tanto que precisou entrelaçar os dedos para disfarçar o nervosismo. Você deve ser Rita, disse a mulher que abriu a porta. Era Helena Andrade, uma senhora de cabelos grisalhos e um sorriso genuíno que pela primeira vez em semanas não a fazia se sentir julgada. Entre, por favor. Que bom que conseguiu vir tão rapidamente. Rita entrou na casa e imediatamente notou a diferença gritante entre aquele ambiente e sua antiga vida. Móveis simples, mas confortáveis, decoração modesta, fotografias de família espalhadas pelas paredes que contavam histórias de férias simples e momentos sinceros. Era um lar de verdade, algo que seu apartamento luxuoso nunca havia sido. Um palco, não um refúgio. Nossa antiga empregada, Dona Lourdes, teve que viajar de urgência para cuidar da mãe doente. Helena explicou, enquanto a guiava pela casa. Estamos desesperados porque meu marido Alberto volta de viagem hoje à noite e a casa está uma bagunça completa. Rita assentiu, tentando parecer interessada, mas por dentro ainda lutava contra a realidade da situação. Qual seria exatamente minha função? Limpeza geral, organização, preparar o jantar. Nada muito complicado. Helena respondeu gentilmente. Silvana disse que você não tem muita experiência, mas estou disposta a ensinar. Nós somos uma família muito tranquila. Eu tive outras ocupações antes, Rita murmurou, evitando os detalhes constrangedores. Imagino, todos nós temos nossas histórias. Helena sorriu compreensivamente, sem pressionar. O importante é que está aqui agora, disposta a trabalhar. As primeiras horas foram um verdadeiro pesadelo para Rita. Suas mãos, acostumadas apenas com teclados de computador e taças de cristal, agora tremiam ao segurar panos de limpeza e produtos químicos. O cheiro forte dos detergentes a incomodava, e ela descobriu músculos que nem sabia que existiam, gritando em protesto. Não, Rita,
Helena a corrigiu pacientemente pela quinta vez. O pano precisa estar bem torcido, senão deixa marcas no espelho. Tem que ser firme, mas delicado. Rita suspirou frustrada. Em sua antiga vida, ela dava ordens sobre estratégias de marketing milionárias. Agora, recebia instruções detalhadas sobre como limpar adequadamente um espelho. A humilhação era constante e avassaladora, mas era uma humilhação privada, de si para si, e estranhamente, mais honesta do que qualquer coisa que sentira no salão de gala. Durante o almoço, enquanto comia um sanduíche simples na cozinha, algo impensável em sua vida anterior, ela comia na cozinha, não servida na sala de jantar, Rita observou Helena, que estava organizando papéis na mesa da sala. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo ruído do motor de uma geladeira e do vento na janela. Desculpe a curiosidade, Rita disse, quebrando o silêncio. Mas em que sua família trabalha? Seu marido, Alberto? Meu marido Alberto é contador de uma empresa de eventos, Helena respondeu concentrada nos papéis. E eu sou coordenadora de projetos sociais na Fundação Esperança. O nome atingiu Rita como um raio, mais forte do que qualquer produto de limpeza. Fundação Esperança. A mesma organização que Roberto Silva dirigia, a mesma onde Conceição Bernardes era presidente. O universo, ou o destino, parecia ter um senso de humor particularmente cruel e irônico. Você conhece Conceição Bernardes? Rita perguntou, tentando manter a voz neutra e o tremor das mãos sob controle. Conheço. Ela é minha chefe e uma das pessoas mais admiráveis que já conheci. Helena respondeu com entusiasmo, inconsciente do vulcão prestes a entrar em erupção dentro de Rita. Por quê? Você já ouviu falar dela? Rita sentiu o sangue gelar, a ironia da situação a sufocando. Trabalhar na casa de uma funcionária da mulher, que havia humilhado publicamente. O mundo de Rita, que ela sempre tentou manter compartimentado e seguro, havia se tornado um círculo vicioso de expiação. Já ouvi falar. Rita mentiu, baixando os olhos e focando em um prato que, de repente, parecia o objeto mais importante do planeta. Conceição é incrível, Helena continuou, embalada pela admiração. Cresceu em orfanatos, trabalhou como doméstica e hoje comanda um império hoteleiro, mas nunca perdeu a humildade. Trata todo mundo com o mesmo respeito, desde o CEO até o faxineiro. É uma inspiração. Cada palavra era uma nova punhalada em Rita. Helena descrevia exatamente as qualidades que ela jamais havia possuído. Aliás, Helena acrescentou casualmente, aconteceu uma coisa terrível com ela semana passada. Uma mulher horrível a humilhou em público durante um evento beneficente. Ela pensou que Conceição era uma funcionária. Chamou-a de intrusa. Disse que ela não pertencia àquele lugar. Não consigo imaginar como alguém pode ser tão cruel. Rita quase se engasgou com o sanduíche, sentindo o ar rarefeito. O que aconteceu exatamente? Sua voz quase inaudível. A empresária arrogante. Aquele vídeo viralizou. Ela perdeu tudo, pelo que ouvi dizer. A empresa faliu. Os amigos se afastaram. Sabe o pior? Conceição até tentou minimizar o caso, porque ela é bondosa assim, mas o estrago já estava feito. A vida dessa mulher desabou. E merecidamente, francamente. Não se brinca com a dignidade dos outros. Rita se levantou abruptamente da mesa. Com licença, preciso ir ao banheiro. Trancada no banheiro da casa de Helena, Rita olhou para seu reflexo no espelho que havia acabado de limpar com tanta dificuldade. O rosto que a encarava de volta era o de uma estranha. Cabelos despenteados, roupas simples, mãos ásperas dos produtos de limpeza. Em poucos dias, ela havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava ignorar. Mas pior que a mudança física era a realização emocional. Helena falava de Conceição com tal admiração e carinho que Rita finalmente compreendeu a verdadeira magnitude do que havia feito. Não atacara apenas uma empresária bem-sucedida. Havia ferido uma pessoa querida por centenas de funcionários, protegida por uma rede de caridade e respeitada por toda a sociedade. Quando voltou à cozinha, Helena estava ao telefone. Sim, Conceição, eu entendo. Claro, pode contar comigo, até amanhã. Rita fingiu estar ocupada organizando pratos, mas seus ouvidos estavam atentos. Era a Conceição, Helena explicou após desligar. Amanhã teremos uma reunião especial na fundação. Ela vai reorganizar o quadro de voluntários depois daquele escândalo.
A bondade dela é infinita, Rita. Sabe, ela nem sequer processou a outra mulher, apenas disse que o maior castigo seria a própria consciência dela. Rita, agora, não sentia apenas arrependimento, sentia uma necessidade desesperada de se redimir, de provar que não era apenas o monstro que ela tinha sido, mas como? Ela era a empregada, a pessoa que Conceição e Helena consideravam um trabalhadora humilde, a quem respeitavam. Revelar-se agora arriscaria destruir a confiança de Helena e pareceria apenas um ato de desespero cínico. Ela tinha que continuar na sombra. Naquela noite, exausta e dolorida, Rita preparou o jantar para a família Andrade. O cheiro de comida caseira, a simplicidade de servir uma mesa que não era sua, tudo a lembrava da vida que ela havia perdido e da vida que desprezara. Quando Alberto, o marido de Helena, chegou, ele a cumprimentou com um sorriso caloroso e um "Obrigado por estar aqui, Rita. A Lourdes faz falta, mas o cheiro está ótimo." Não houve condescendência, apenas gratidão e respeito. Naquele momento, enquanto limpava a sujeira de pratos que não eram seus, Rita soube que o trabalho de redenção seria longo e doloroso, mas necessário. Ela não estava apenas limpando a casa, ela estava tentando limpar a alma, na casa de uma funcionária de sua vítima, um espelho cruel e perfeito de sua queda. O erro fatal dela havia começado a ser corrigido no lugar que ela jamais imaginou, onde o único uniforme que importava era o da humildade. Obrigado por confirmar. A seguir, o bloco 4, encerramento, focado na continuidade da redenção, o aprendizado final e a conclusão do ciclo de humildade de Rita. Este bloco contém aproximadamente 9.000 caracteres. Bloco 4, encerramento, o despertar da humildade e a lição final. Cenário: a casa da família Andrade, a Fundação Esperança e o antigo Hotel de Gala. As semanas que se seguiram transformaram Rita Mendonça de maneiras que sua conta bancária jamais poderia ter feito. A dor física e o cansaço esmagador de limpar, esfregar e organizar o dia inteiro eram novos, mas também traziam uma forma estranha de paz. Não havia reuniões estressantes, nem joguinhos de poder, apenas a satisfação exaustiva de um trabalho bem feito. Rita aprendia a valorizar o detalhe, a perfeição silenciosa de um piso limpo ou de uma roupa passada sem vincos. Ela, a mulher que só notava a perfeição na ostentação, agora encontrava valor na ordem simples. Trabalhar na casa de Helena Andrade a expôs não apenas à rotina de uma doméstica, mas também à rotina de uma família de classe média alta que vivia de forma honesta e generosa. Ela via Helena saindo todos os dias para seu trabalho na Fundação Esperança, dedicada a causas que para a antiga Rita eram apenas um item na declaração de imposto de renda ou um palco para ostentar joias. Certa manhã, enquanto Rita estava estendendo roupas no varal, uma tarefa que antes era executada por alguém invisível, Helena veio até ela, visivelmente animada. "Rita, tenho que te contar uma coisa. A Conceição está organizando um evento de arrecadação de fundos menor para os voluntários, sabe? E ela pediu para eu ajudar na organização da cozinha. É amanhã, e eu preciso preparar alguns doces e salgados aqui em casa hoje. Você se importaria de me ajudar? É um trabalho extra, claro que será remunerado." O coração de Rita acelerou. Não era apenas a oportunidade de ver Conceição novamente, mas de estar nos bastidores, no lugar que Conceição valorizava, o da colaboração humilde. Naquele dia, a cozinha dos Andrade se transformou em uma oficina de caridade. Rita, com as mãos enfarinhadas, misturava ingredientes ao lado de Helena, que cantarolava alegremente. Pela primeira vez em anos, Rita não estava vendendo uma ilusão de produto. Estava criando algo tangível, com o propósito de alimentar e agradar pessoas que trabalhavam por uma causa. "A Conceição faz questão", Helena comentou, enquanto cobria uma travessa. "Ela sempre diz que a melhor parte de qualquer evento é o tempo que passamos nos bastidores, trabalhando juntos. É onde a verdadeira dignidade se manifesta." Rita escutou, a frase ressoando com a dor de sua própria memória. Ela havia atacado Conceição justamente no momento em que ela estava nos bastidores, agindo com humildade. No dia seguinte, Rita vestiu seu uniforme simples e ajudou Helena a transportar as bandejas para a Fundação Esperança. O prédio era modesto, funcional e cheio de vida. O burburinho de vozes, a pressa dos voluntários, tudo era real e sem o verniz frio do hotel metropolitano.
Enquanto organizava os doces em uma mesa lateral, Rita a viu. Conceição Bernardes estava no centro do salão, vestindo roupas de trabalho, conversando animadamente com um grupo de jovens voluntários, sem qualquer resquício da luxuosa anfitriã do evento de gala. Sua presença irradiava calor e sinceridade. O olhar de Conceição varreu o salão e, por um instante fugaz, cruzou com o de Rita. Não houve choque, não houve surpresa nos olhos de Conceição. Apenas uma profundidade calma, como se ela soubesse de sua presença ali o tempo todo. Talvez soubesse de sua jornada. Rita sentiu um arrepio. Ela não podia saber quem eu era. Ela se convenceu. Mas o olhar de Conceição era de reconhecimento e não de julgamento. Helena então aproximou-se de Conceição e indicou Rita. Conceição, esta é Rita. Ela tem me ajudado muito em casa e foi uma bênção na preparação dos doces. Ela é muito dedicada. Conceição caminhou em direção a Rita. A ex-CEO sentiu o coração palpitar de ansiedade e vergonha. Ela esperava uma reprimenda, um lembrete sutil de seu erro, a confirmação do desprezo. Mas o que recebeu foi a mesma serenidade inabalável de meses atrás. Conceição estendeu a mão, não em um aperto de poder, mas de igualdade. Rita, é um prazer conhecê-la, disse Conceição. Sua voz era gentil e acolhedora. Ouvi coisas maravilhosas sobre seu trabalho e sua dedicação. Sua ajuda é muito valiosa para Helena e para a Fundação. Rita não conseguia se conter. As palavras saíram em um jorro confuso, mas desesperadamente honesto. Senhora Conceição, eu preciso te dizer. Eu era Rita Mendonça, a mulher que te humilhou naquele hotel. Eu vim aqui para te pedir perdão. O que eu fiz foi imperdoável. Eu só entendi a profundidade do meu erro quando comecei a trabalhar como a pessoa que eu desprezava. Eu perdi tudo, mas mereci. E sei que um pedido de desculpas não é o suficiente. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Conceição manteve a mão de Rita firme. Ela olhou diretamente nos olhos de Rita, não com a frieza de Patrícia Nogueira, mas com a tristeza compassiva de quem entende a dor. Eu sei quem você é, Rita. Conceição disse suavemente, sem surpresa, e a verdade na voz dela fez o chão de Rita tremer novamente. Na verdade, eu sabia que você estava trabalhando com Helena quase desde o início. Quando você ligou para a agência, eles me ligaram para checar referências e soube que se tratava da mesma pessoa. Helena é uma das minhas pessoas de confiança. Rita ficou paralisada, sentindo-se exposta e, ao mesmo tempo, estranhamente aliviada. Conceição havia permitido que ela continuasse. Havia lhe dado a chance de experienciar o trabalho sem a sombra do seu passado imediato. Não foi por bondade, Rita. Conceição continuou, interpretando a confusão no olhar da ex-CEO. Foi por uma escolha estratégica. O perdão é dado pela consciência, mas a redenção só é conquistada pelo trabalho. Não queria que você se desculpasse, queria que você entendesse. Eu não tirei seu império. O seu preconceito o fez. E a única maneira de reconstruir algo sólido é com um alicerce de humildade. Você está no caminho certo. Este trabalho, a dedicação que Helena me descreveu, isso vale mais do que qualquer pulseira de diamantes que você já usou. O encontro foi breve. Conceição não ofereceu emprego na fundação, nenhum cheque, nenhuma promessa de retorno à vida anterior. Ela ofereceu algo muito mais profundo: o reconhecimento de um caminho, de uma lição que estava sendo aprendida. Ao se afastar, Conceição apenas disse: "Continue trabalhando, Rita. Não para mim, mas para você." Rita saiu da Fundação Esperança ao lado de Helena, exausta, mas com uma sensação no estômago que era totalmente nova: esperança. Ela não havia limpado a mácula de seu nome, mas havia começado a limpar a mácula de sua alma. Ela continuou trabalhando na casa dos Andrade e depois em outras casas, por meses. Ela aprendeu a respeitar cada profissão, a valorizar o suor e a ver em cada rosto simples uma história que ela não conhecia. A arrogância havia sido substituída por uma cautelosa humildade e o desespero por uma determinação silenciosa. Ela não era mais a CEO invencível, era Rita, a trabalhadora. Anos mais tarde, Rita estava em uma pequena sala em um bairro simples, olhando para uma pequena placa na porta: Agência de Serviços Domésticos, Respeito e Dignidade. Ela havia usado suas habilidades administrativas não para construir um império de luxo, mas para criar uma agência que conectava trabalhadores domésticos a famílias, garantindo salários justos
direitos trabalhistas e, acima de tudo, respeito. Sua missão era combater o preconceito de classe que havia sido sua ruína. O título do seu primeiro cliente, Fundação Esperança. Rita olhou pela janela, lembrando-se do salão de gala, do cheiro de champanhe e do brilho dos diamantes. Ela trocara tudo aquilo pela simplicidade do avental e pela dignidade do trabalho honesto. O erro fatal que a fez julgar a doméstica errada não a destruiu, mas a redefiniu. Ela perdeu o dinheiro, mas ganhou a humanidade, descobrindo tarde demais, mas a tempo de mudar, que o verdadeiro luxo não estava em ser servida, mas em servir com a mesma dignidade inabalável que Conceição Bernardes havia lhe ensinado. A lição mais amarga de sua vida havia se tornado o fundamento de sua redenção.